Olá, gente querida! Feliz Páscoa de Ressurreição! Hoje é o dia 9 de abril, domingo da ressurreição do Senhor. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para meditar os mistérios profundos. A ressurreição de Jesus é o centro mesmo da nossa fé cristológica. E hoje o texto que a liturgia nos oferece é de João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós celebramos hoje um grande mistério da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Na verdade, na liturgia de hoje não há narrativa da aparição do ressuscitado. Há um túmulo vazio e outros indícios de que algo grandioso aconteceu. Na primeira leitura, o discurso de Pedro na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é uma bela síntese do querigma, da morte e da ressurreição do Senhor. Ao mesmo tempo, fala do acolhimento dos gentios, dos pagãos, na comunidade cristã. Na segunda leitura, Paulo, por outro lado, tira as consequências éticas do evento da ressurreição. Quem ressuscita com Cristo busca as coisas do alto. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro inicia a sua missão entre os gentios, confirmando que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai à casa de um centurião romano em Cesareia, chama-se Cornélio. Cornélio e toda a sua família se convertem. Pedro também se converte de algum modo. Ele muda a sua compreensão sobre o acolhimento dos pagãos no seio das comunidades cristãs.
Essa é uma grande reviravolta. O texto proposto na primeira leitura é parte do discurso de Pedro. Ele faz uma síntese do anúncio querigmático da comunidade cristã primitiva. Jesus foi batizado por João, ungido pelo Espírito Santo como Messias. Jesus fez o bem aos pobres e doentes por toda parte. Foi morto numa cruz, ressuscitado dos mortos ao terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos e mandou que os seus discípulos pregassem que ele é juiz dos vivos e dos mortos. E em seu nome todos recebem o perdão dos pecados. Assim, anuncia-se a universalidade da salvação. Mas olhemos um pouco mais detidamente para o texto do Santo Evangelho. A morte de Jesus na cruz, do ponto de vista humano, também do ponto de vista sociológico, parece ser o fracasso mais retumbante. Os discípulos de Jesus haviam depositado todas as suas esperanças no mestre Galileu. No entanto, agora tudo parecia sombrio. Já se passaram 3 dias. Por isso, ainda está escuro. Maria procura um morto no sepulcro. Como não encontrou o cadáver, ela estava confusa. Como diz São Gregório Magno, estavam escuros os pensamentos de Maria quando ela veio ao sepulcro. Isso contrasta com a aurora do primeiro dia depois do sábado. Este dia simboliza o século futuro. É como se disséssemos, surge uma nova criação, surge um novo começo para a humanidade. Desperta a aurora, permitindo que Maria perceba que a pedra foi retirada do túmulo. Ela não entra, não examina, mas, impelida pelo amor, ela corre aos discípulos com pressa. Ela não tinha ainda percebido com clareza a evidência, a realidade da ressurreição. Está presente apenas uma grande ausência. Ela sabe apenas que o corpo do seu Senhor foi retirado do túmulo. Como apóstola dos apóstolos, Maria Madalena anuncia o fato a Pedro e ao discípulo amado. Esse discípulo amado é identificado na tradição cristã como João, o filho de Zebedeu. A partir de agora, há um belo jogo em crescendo que vai da corrida à fé. São Gregório Magno diz que Pedro e o discípulo amado correram antes de outros, porque eles amavam mais do que os outros. Os dois correm juntos, mas o amado chega primeiro. João vê as faixas de linho no chão, mas não entra. Pedro vê as faixas de linho, o sudário dobrado no lugar à parte, e entra no sepulcro. O texto, na verdade, narra o processo pedagógico da fé, que nesse momento
ainda é uma fé imperfeita. Os indícios são preciosos. As faixas de linho revoltas ao chão, elas nos dizem algo muito importante. Se tivessem levado o corpo de Jesus, certamente não o teriam despido, exatamente porque a mirra cola o tecido mortuário ao corpo. Se tivessem roubado o corpo do Senhor, não teriam tido cuidado de dobrar o sudário e colocá-lo num lugar à parte. Seguramente levariam o corpo de Jesus como estava. Estas são observações perspicazes de São João Crisóstomo. Na verdade, os apóstolos ainda não tinham compreendido plenamente a promessa das Escrituras sobre a ressurreição de Cristo. João, o discípulo amado, entra depois e acredita. Aqui está a conclusão do processo pedagógico da fé. Já Paulo, no texto belíssimo da carta aos Colossenses, tira as consequências práticas do evento da ressurreição. Paulo não fala do fato em si, mas fala do significado da ressurreição de Cristo para a vida concreta dos cristãos. Os cristãos que são inseridos, enxertados em Cristo pelo batismo. Quem é nova criatura em Cristo Jesus, busca as coisas do alto. A vida nova em Cristo Jesus transcende, ultrapassa todas as circunstâncias da experiência terrena e humana. O grande critério dado por Paulo é o batismo. Por ele nós somos inseridos na Páscoa de Cristo, em sua morte, em sua ressurreição e também no testemunho dessa vida nova em nossas decisões e opções cotidianas. Daí provém a esperança, daí provém a necessidade de testemunhar o amor, da possibilidade de construirmos um mundo novo, em que a morte, a dor, a fome, a injustiça, tudo isso seja superado, ou ao menos seja mitigado, porque a nossa presença qualificadora, como testemunhas da ressurreição, essa presença no mundo fará a diferença. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.